Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e ganha voz no Congresso Nacional. No programa de hoje, a gente conversa com os senadores sobre diminuição do salário dos parlamentares, licença maternidade e a reforma da Previdência. E mais, hoje tem passeata eletrônica com o senador Cidinho Santos e jovem senador com a participação do senador Magno Malta. O Alô Senado está no ar. De Salvador, na Bahia, o Murilo e o Everaldo querem saber por que os deputados e senadores não reduzem os próprios salários e benefícios. Levamos a pergunta aos senadores Regina Souza e Edson Lobão. A senadora Gleisi apresentou um projeto de resolução para voltar os salários ao patamar de 2014. E eu fui relatora desse projeto, fiz o relatório, nós aprovamos o relatório na comissão. Agora, pautar no plenário é outra história, porque depende da mesa diretora do Senado. Basicamente, o presidente bota na pauta o que ele acha conveniente. Acho que ele ainda não achou conveniente botar esse projeto na pauta. Mas a gente trata, sim, de todas as questões, né, que a gente, nosso discurso aqui tem sido exatamente esse, né? Todos têm que pagar a conta e não pode cobrar dos que ganham menos. Devo dizer, até em defesa dos parlamentares, que há muitos anos eles não têm elevação de salário. E os maiores salários não estão no parlamento. Os maiores salários estão nas companhias de economia mista, não no parlamento. Os senadores e deputados percebem um salário que é mais ou menos equivalente ao subsídio, ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E há um sem número de servidores públicos não parlamentares que estão no mesmo teto salarial. Mas é possível a redução com a alteração da lei. O passeata eletrônica foi saber do senador Cidinho Santos qual a importância das redes sociais para o trabalho como parlamentar. As redes sociais são uma ferramenta de fundamental importância. Primeiro, para que você possa ter o feedback com os eleitores, com os nossos amigos, com as pessoas que vivem no interior do seu estado ou na capital e trazer os anseios dessas pessoas para nós. Agora vemos, por exemplo, há poucos dias o movimento que teve nas redes sociais sobre a assinatura do requerimento de urgência da PEC ao fim do Fórum Privilegiado. E as redes sociais mostraram um sentimento que existe no Brasil de que eles entendem que isso deveria ter acabado. Eu fui uma das pessoas que assinei a favor, vou votar a favor do requerimento em plenário, porque eu acredito que a justiça tem que ser igual para todos, para o senador, para o governador, para o presidente, para qualquer instância. E nós temos que confiar na nossa justiça, que nós temos pessoas capacitadas, preparadas, que passaram em concurso e que nos honram a magistratura do Brasil. Senadora Gleisi, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que eu sou uma admiradora do seu trabalho, mas a minha pergunta gostaria muito de saber como a senhora se sente sendo uma das poucas mulheres representantes da política brasileira nesse cenário atual. Cláudia, tudo bem? Olha, é uma pergunta muito interessante, como eu me sinto sendo uma das poucas mulheres aqui no Congresso Federal. Primeiro, me sinto com uma grande responsabilidade, né, por representar a população e principalmente por representar as mulheres. E é uma honra para mim estar aqui. Por outro lado, também a gente enfrenta muitos problemas, porque a política ainda é muito masculina. Sua forma de organização, seus códigos, a respeitabilidade. Muitas vezes os colegas não consideram o que você fala. Você tem que apresentar muito mais conhecimento e argumento para ser respeitada. Então a gente ainda tem muitas dificuldades para poder se colocar nesse espaço e fazer valer aquilo que a gente defende. Mas, por outro lado, a gente recebe muitas manifestações de apoio, como a sua, como das entidades, dos movimentos de mulheres. E isso nos dá força para que a gente lute com firmeza aqui e combata, inclusive, esses preconceitos. Eu espero, sinceramente, que nas próximas legislaturas a gente tenha muito mais mulheres participando. Nós vamos chegar ainda, e espero que seja logo, à paridade de representação. E lá de Flecheiras, em Alagoas, o Marcelo Ramos pergunta se a licença maternidade só é concedida por empresas públicas.
Quem responde é a senadora Vanessa Graziotin. Muita alegria falar com você, Marcelo, sobre a licença maternidade que você pergunta. Rapidamente, a legislação brasileira determina para todas as mulheres uma licença maternidade de 120 dias, não é? E aprovamos uma outra lei facultativa para as empresas privadas que podem ampliar por mais 2 meses, ou seja, garantir uma licença maternidade de 6 meses, 180 dias, e elas seriam compensadas através de incentivos fiscais, pagando menos impostos do que pagariam antes. E no serviço público, várias cidades e vários estados já estão adotando os 180 dias de licença maternidade. Agora, deixa eu falar o seguinte para você, Marcelo, a nossa luta agora não é para ampliar a licença maternidade, a nossa luta agora é para ampliar a licença paternidade, porque nós temos que acabar com aquela história de que cuidar de menino, de menina, de criança é tarefa de mulher. É tarefa de mulher, mas é tarefa de homem também, tá bom, Marcelo? Eu sou Luciana Fingrancieri, jovem senadora do Estado do Espírito Santo, e eu gostaria de saber se os senadores consideram o cargo de senador como apenas um emprego ou uma missão de cidadania. Eu considero uma missão, um privilégio. Quando você recebe um mandato eletivo, você está recebendo do povo a procuração para cumprir uma missão em nome dele. E se eu não acreditasse dessa forma, e foi dessa forma que comandei as 2 maiores CPI da história do país, CPI da pedofilia, CPI do narcotráfico, e as grandes ações de mudança em favor das crianças, na defesa de mulheres, na defesa de pessoas dependentes químicas, o meu grande esforço contra o aborto, contra a legalização de droga, cumprindo missão em favor da sociedade brasileira. Quando cumpri a grande missão aqui também, mudando o Código Penal brasileiro, aliás, é uma coisa que me chama muita atenção de muitos brasileiros que não sabem, eu quero falar para você que é do Espírito Santo, toda vez que um preso recebe uma tornozeleira eletrônica, aquela lei é minha. Eu fiz a lei da tornozeleira eletrônica. Então eu entendo como missão e não como emprego. E tenho procurado de todas as formas cumprir a minha missão com o país. O Marcos Moro é pescador em Tutóia, no Maranhão. Ele quer saber como fica a situação dos trabalhadores rurais com a reforma da Previdência. Ele pergunta como os trabalhadores rurais vão contribuir se não recebem salário. Marcos, levamos a sua mensagem para o senador Otto Alencar. Meu prezado amigo Marcos Moro do Maranhão, essa reforma que foi encaminhada para aqui pelo governo do presidente Temer, é a reforma que vai passar pela Câmara e virar para o Senado. Ela vai ter que ser modificada de alguma forma. Não há como o trabalhador rural, o trabalhador da construção pesada, o trabalhador da construção civil, o que trabalha do calo da mão, do suor da testa, passar 49 anos contribuindo para se aposentar. Eu vou votar contra, não tenho a menor dúvida disso. Pode-se modificar alguma coisa, até em contribuições, ou até aumentar um pouquinho a idade. Mas as contribuições estão além do limite do povo trabalhador do Brasil. O que acontece é que a lei que foi encaminhada para a Câmara foi feita pelos burocratas aqui de Brasília, que trabalham nos gabinetes e não sabem o que é trabalhar no campo, com o gado, trabalhar na foice, no machado, na construção civil. E você sabe o que é isso, que eu também sou do interior, passei por isso e sei o que é. Portanto, não pode se querer dar uma idade, uma expectativa de vida, a mesma expectativa de vida de Brasília, de Santa Catarina, de São Paulo, a mesma do interior do Maranhão e do Piauí. Portanto, tem que se estudar isso separadamente para se fazer uma letra de lei que atenda o trabalhador brasileiro em todos os sentidos. Como está, certamente não passará e com meu voto não passará. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Para mandar uma mensagem escrita para a gente, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 2211. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/AlôSenado ou pelo facebook.com/AlôSenado Federal. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!